Fala galera, aula 17 chegando, colocando pressão. Passamos aí aproximadamente uma semana sem aparecer por aqui. Hoje a gente está aparecendo mês de maio, mês das mães, e a gente tá por aqui. Essa semana é a semana do meu aniversário, mais um ano de vida, e tem muita coisa boa para acontecer, tem muita novidade. A gente está na aula 17, vocês vão abrir aí o livro de vocês em Provérbios 17. Tem muita coisa boa pra gente ver por aí, certo? A linguagem que eu estou usando aqui é a King James, a linguagem da Bíblia. Você pode também ajustar se você estiver usando o aplicativo, você pode ajustar lá. Se for na Bíblia física, aí tem que ver qual é a linguagem da sua. Mas a King James tem uma linguagem bem interessante. Esse mês passado a gente iniciou um projeto social. A gente está dando aulas para crianças e adolescentes, aulas de jiu-jitsu. Só que o jiu-jitsu é o que a gente menos ensina lá. A gente ensina a viver. O nome do projeto é Faixa Preta na Vida. Então a gente transforma essas crianças e adolescentes em verdadeiros lutadores da vida. Você que luta, você luta todos os dias aí. Se você administrar, se você tiver conhecimento de técnicas de luta de vida, mas como é que se luta vida? A gente luta a vida através da sabedoria. Então, se você tiver acesso à sabedoria, você consegue levar vantagem na luta da vida. Beleza? Vamos lá iniciar. Provérbios 18, acho que eu tinha falado 17, né? Provérbios 18, a gente vai iniciar aqui, ó. Sabedoria para ouvir e falar. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Eu tenho uma pessoa aqui próxima que não acredita em Deus, certo? Aí a gente já observa, a gente já consegue tirar várias ideias. Só que o que a gente percebe que a maioria das pessoas que não creem em Deus são pessoas que acham ou elas acreditam que elas detêm um conhecimento tão grande ao ponto de dizer, cara, isso não existe. A maioria das pessoas que não acreditam em Deus, elas são munidas de orgulho. É orgulho. E por conta do orgulho de um anjo de luz, ele caiu por conta de orgulho. E não só ele, mas 1/3 dos anjos caíram. Então, as pessoas que se colocam e se posicionam dessa maneira são pessoas que são munidas de orgulho, são pessoas orgulhosas, são pessoas que acreditam que elas são superiores e que o conhecimento ele bateu e ficou. É mais ou menos essa a ideia. Quando você se coloca numa posição de filho, onde você está abaixo, você se coloca também numa posição de servo, você se coloca numa posição de aprendizado, você se coloca numa posição de coração aberto para você poder aprender e entender aquilo que acontece na vida. E outra coisa, você tem a completa noção de que você não detém todo o conhecimento. Por mais que você tenha lido 30, 50 vezes a Bíblia, por mais que você domine a Bíblia, você não consegue direcionar exatamente, você não consegue entender exatamente, porque as coisas de Deus, elas excedem todo o conhecimento. As coisas de Deus, elas passam daquilo que você tem como uma verdade. Michael, não entendi, me explica. Explico.
Quando Jesus ele andava pelas ruas e batia de frente com os fariseus, o que eram os fariseus? Os fariseus eles eram o mestre da lei, eles dominavam, eles tinham conhecimento, eles diziam o que poderia fazer e o que não poderia fazer. E na vinda de Jesus, quando ele começou a se mostrar para o mundo, quando ele começou a falar o motivo da vinda dele, os fariseus batiam muito de frente, dizendo que era errado. É errado curar no sábado. É errado curar no sábado. E aí Jesus foi lá e curava. E os fariseus apontavam ali no tinha o Santos dos Santos, é o santuário. Existia um santuário. E aí as pessoas também colocavam aquele lugar como um local de venda. Jesus foi lá, chutou tudo, derrubou tudo. Jesus falou sobre a igreja. Jesus falou sobre o verdadeiro nascimento. Então são coisas que estavam além do entendimento das pessoas que estavam naquela época. São coisas que estão além do entendimento. E hoje existem coisas além do nosso entendimento. Daquilo que a gente vê como errado, você diz, isso é errado. É porque está escrito que está errado. Só que está além desse conhecimento. Tem coisas que, de fato, você observa, mas só pelo fato de você julgar, e aquilo ali já excede o seu entendimento. Aquilo ali já passa da sua compreensão. Michael, eu não consegui entender ainda. Não ficou claro. Aquilo que você tem como certo, aquilo que você tem como regra, e essa regra só vale para você. Essa regra não vale para o outro. A partir do momento que você julga o outro com a regra que você aprendeu, aquilo ali já passa da sua competência. Aí então, mas quer dizer, é só o julgamento, é isso? Também, mas está além. Porque quando você julga algo que você conhece, aquele seu conhecimento não vale de nada. É mais ou menos assim, uma casca de banana. Quando você pensa que sabe algo e aí você vai querer julgar através desse algo que você sabe, você escorrega. Todas as vezes você vai escorregar. Todas as vezes você vai pisar na banana e vai levar uma queda. Porque está além do entendimento. É tanto que existe, na Bíblia existe uma palavra que a paz que excede todo entendimento. A gente fala da paz que excede todo entendimento, mas a sabedoria que excede todo entendimento é aquilo que você alcança, que a sua mente ela não consegue suportar por si só. Você tá além. Existe uma música do como é o nome do rapaz, Raul Seixas. E aí ele fala que numa determinada parte da música ele diz que sobre os 3% que o ser humano consegue utilizar da cabeça, do cérebro, ele aponta lá 3%. Só que quando você consegue acessar a sabedoria, aí esse número estoura. Aí você consegue ir muito mais longe. Você consegue exceder o conhecimento. Você consegue suplantar o conhecimento. Mas só através da sabedoria, através do acesso à sabedoria. Você consegue passar disso. Vamos para frente aqui. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, mas isso aqui é bem importante de você compreender. O insensato não tem prazer no seu entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. Fazer valer o modo de vida. Isso aqui é até importante a gente salientar. Depois que você entender isso aqui que eu vou explicar para você, através desse versículo 2, você consegue
levar vantagem na sua vida. Ele diz assim, ó, o insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. Aqui também em Provérbios, uma parte que ele diz assim, ó, vende tudo e compra sabedoria. Vende tudo e compra sabedoria. Porque a sabedoria é algo que ninguém vai conseguir tirar de você. A sabedoria é algo que você vai poder usar a todo momento. Um carro você vai usar a todo momento. Uma moto você vai usar a todo momento. Uma casa você vai usar a todo momento. Creio que não, né? Então, aqui ele fala sobre o estilo de vida e hoje as pessoas mostram muito como ela vive, é o lifestyle da pessoa. E quase sempre, aquele estilo de vida é um estilo de vida comprometido. É um estilo de vida que tá ali para mostrar, fazer parecer algo. Essa é a verdade, fazer aparecer algo. E quando ele diz assim, ó, o insensato não tem prazer no entendimento, ou seja, na compreensão, na sabedoria, na busca do conhecimento, mas sim fazer valer seu estilo de vida, em si mostrar aquilo que ele está vivendo, mesmo que aquilo seja de forma falsificada, mesmo que aquilo seja uma inverdade. Aqui ele aponta para tudo isso e você percebe que o direcionamento é para o lado contrário. O direcionamento é para dentro, não é para fora. Então tudo que envolve e aquilo que acrescenta para dentro é onde você deve seguir. À medida que você vai acrescentando para dentro, isso vai refletindo para fora. Mas a entrada, a porta de entrada é para dentro. A porta de entrada é para dentro. À medida que isso vai entrando, tudo aquilo que está ao seu redor vai mudando. Vai mudando. As pessoas, elas querem fazer de forma contrária. Elas pegam um caminho contrário. O caminho contrário não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso não é novidade. Isso não é algo surpreendente. Ah, mas você falou uma coisa surpreendente. Não, eu estou falando coisas simples que você sabe, mas você não faz. Aqui são coisas simples. A Bíblia, ela é simples. O livro, ele é simples. A vida, ela é simples. Às vezes a gente faz um negócio complexo. A gente transforma em complexidade tudo isso. Ele diz aqui no 3, ó, vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra, a vergonha. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Isso aqui é interessante, porque tem pessoas que ficam fazendo um malabarismo na fala. As pessoas querem deixar uma fala mais rebuscada, as pessoas querem mostrar o conhecimento que ela detém através da fala. Mas uma coisa é diferente da outra. Aqui ele fala de águas profundas são as falas articuladas pelos seres humanos, ou seja, as pessoas, elas falam bonito, mas, de novo, aqui a gente vai repetir, a simplicidade é que faz um ribeiro transbordante. Ele diz assim, ó, águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante, ou seja, aquilo ali não para. Aquilo ali não para de cessar, aquilo ali é como uma fonte, onde vai jorrando água direto. Por mais que você tenha uma fala bonita, uma fala articulada, mas aquilo é limitado. E o simples, ele é ilimitado. Ele não para, ele não cessa. A fonte não acaba. É isso que ele está dizendo aqui. Não é direito favorecer os ímpios para privar a justiça do justo. As palavras do insensato provocam contendas, e sua língua clama por açoites. Pesado isso. A boca do insensato é a sua própria desgraça, e seus lábios uma verdadeira cilada para a sua alma. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Olha só. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. O nome do Senhor é torre forte, sobre a qual o justo busca refúgio e permanece seguro.
Os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada. Eles imaginam que ela seja inexpugável. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Isso aqui é interessante vocês marcarem. Esse versículo 12 do capítulo 18 de Provérbios. Ele diz assim, ó: pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Pessoal, arrogância, orgulho são sentimentos que te colocam para baixo. Isso, mais uma vez, tocando na história da queda do anjo. Mais uma vez, tocando na história da queda de Lúcifer. Ele caiu porque ele era arrogante, ele caiu porque ele era orgulhoso. E aqui o Salomão ele afirma que a arrogância precede a queda. Todas as maneiras, todas as vezes que vocês colocam numa posição de arrogância, todas as vezes que vocês colocam numa posição de orgulho, você está organizando a sua queda, você está produzindo a sua queda. E aí ele muda, aqui ele fala o contraditório. A humildade, contudo, antecede a honra. Aqui ele tocou no agonista e estava falando no antagonista. O agonista é o antes e o antagonista vem depois. O orgulho vem antes, a humildade vem depois. Todas as vezes que você coloca numa posição de orgulho, você começa a destruir a si mesmo. O orgulho é destruidor. A humildade, ela constrói. O orgulho destrói, a humildade constrói. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido quem o pode suportar? O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que a decidem. Isso aqui também está marcado, ó, o 16. Isso aqui é o 16. Isso aqui é uma chave. Isso aqui é uma chave importante. Se você souber utilizar isso aqui, você leva vantagem. Mas não é uma vantagem devida. Você sabendo usar isso aí, você se coloca à frente de uma situação. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e conduz à presença das pessoas que decidem. Quem não gosta de presentear? Tem uma passagem dessa que a rainha de Sabá, ela foi visitar Salomão e ela levou vários presentes, inúmeras cabeças de gado, animais, ouro, prata, escravos, enfim, ela levou muito. E ela queria acessar algo de Salomão, ou seja, ela chegou, mas mandou os presentes à frente, ou seja, ela desobstruiu uma passagem. Ela chegou já se colocando numa posição de humildade. Ela está oferecendo algo, ela está entregando algo, mas esse algo que ela entrega, ela vai receber depois. Esse algo que ela entrega, ela vai receber depois através das perguntas, através do contato que ela teve com Salomão. Ela foi também bem inteligente. A rainha de Sabá, ela fez isso. E dentro da sua vida, você também pode. Você pode oferecer algo para as pessoas. Eu sei que você já oferece algo para as pessoas, mas você pode entregar mais. E você pode fazer como diz aqui o sábio, no versículo 16. Um bom presente desobstrui passagem para aquele que o entrega. Cara, isso aqui é magnífico. Se você entender isso aqui e utilizar e aplicar na sua vida, você vai estourar. Esses dias agora, eu precisei resolver algo dentro do trabalho, mas não tava andando, não tava funcionando, não tava progredindo.
era algo mais interno. E aí eu tive que me rebolar para poder resolver isso. Falei com pessoas próximas, com contatos, e acabou que a gente consegue. Tem aquele ditado que diz, né, amigo na praça vale mais do que dinheiro no caixa. E é interessante, quando a gente fala com alguém, a gente pede ajuda à pessoa certa e a pessoa consegue desobstruir o caminho. E aí eu utilizei isso aqui. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que entrega ou conduz, a presença das pessoas que decidem. É interessante, eu utilizei isso. Eu entreguei um presente e foi magnífico. Aqui não foi uma troca de favores, mas de fato eu dei o presente com o coração. Ali como foi uma forma de gratidão, é diferente. É uma forma de gratidão. Mas eu utilizei isso. E sempre dá certo. Sempre dá certo. Eles dizem assim, ó, a primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda sua tese. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que a outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. Existe uma máxima que ele fala que de um acontecimento existem 3 histórias. Por exemplo, se 2 pessoas elas divergem sobre um assunto, uma pessoa vai falar uma coisa, a outra vai falar outra, e o que aconteceu é outra coisa totalmente diferente. Então são 3 histórias. Aqui uma pessoa fala, aqui a outra pessoa fala e é o que aconteceu. Tem uma passagem aqui que fala sobre uma decisão de Salomão, e foi a decisão mais importante dele. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, que duas mulheres, elas chegaram e estavam brigando por um filho. Duas mulheres chegaram e estavam brigando por um filho. E aí essa foi a decisão mais fenomenal que o Salomão teve. Ele antigamente, as pessoas decidiam isso nas entradas da cidade. O rei julgava isso na entrada da cidade e isso aglomerava várias pessoas. E essa decisão que Salomão tomou de partir uma criança ao meio. E isso foi fenomenal, porque uma mulher chegou com uma conversa, a outra mulher chegou com outra conversa, e o que aconteceu foi outro totalmente diferente. Quando ele decidiu partir uma criança ao meio, a verdadeira mãe optou por fazer com que o filho ficasse vivo. Então, aqui é surreal isso aqui. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. A gente está diante, pessoal, de um livro. A gente está diante de um livro que tem uma enorme sabedoria. A gente está diante de um livro que coloca a gente anos-luz na frente. Só que a gente não tem o costume de ler. E mais do que o costume de ler, a gente não tem o costume de querer aprender sobre isso. Eu iniciei a minha caminhada dentro da Bíblia através do livro de Provérbios. E depois que eu comecei a repetir isso, a gente aplica direto na nossa vida. A gente aplica direto na nossa vida. É um manual de instrução. E se você pegar o manual de instrução, ler e aplicar na sua vida, se você colocar palavras como drives mentais, o que significa um drive mental? Um drive mental significa uma codificação na sua cabeça. Você vai codificar algo que determinada situação vai acontecer com você e esse código já vai estar desobstruído na sua cabeça, então você já vai usar. É como se você já treinasse a sua cabeça para atuar de uma maneira quando isso acontecer. E aqui ele fala, quando você lembra que desse versículo 17,
Ou quando você lembra do versículo 16, ele diz assim: um bom presente desobstrui a passagem. Ou seja, quando acontecer a situação, você já vai lembrar. No 17, a primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão. Ou seja, quando você for tomar uma decisão, quando você for ouvir alguém, você já vai lembrar disso aqui. Então, aqui existem mais de 8.000 passagens onde você pode retirar algo e aplicar algo na sua vida. É muita coisa, é muita informação. Por isso que você precisa estar lendo, por isso que você precisa estar relendo, por isso que você precisa estar praticando, para você começar a levar a sua vida um pouco mais leve. Porque quando você toma uma decisão e essa decisão é pautada, baseada dentro da palavra, ou seja, você tomou uma decisão acertada. Quando você toma uma decisão acertada, você começa a retirar peso da sua mochila. Todos nós carregamos uma mochila muito pesada. E quando você começa a tomar decisões acertadas, você começa a tirar o peso dessa mochila. Não é que um dia você vai conseguir levar essa mochila aí completamente vazia, mas todas as vezes que você toma a decisão acertada, você tira mais esse fardo de você. Você consegue aliviar. É diferente de você tomar uma decisão e essa decisão não for acertada, o negócio vai ficando mais pesado. O peso vai estar lá, você vai estar carregando esse peso. E é totalmente diferente. E o que eu quero de vocês aqui? Não fiquem só acompanhando esse vídeo. Vocês têm que pegar isso aqui, vocês têm que praticar, vocês têm que ver, vocês têm que fazer, vocês têm que repetir, vocês têm que ler. Vocês têm que fazer isso. Todos os dias. Coloca como uma primícia. Coloca como a primeira coisa do dia que você vai fazer. A primeira coisa do dia. Como um vídeo desse. Quando eu iniciei, quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu não sabia em que momento do meu dia eu iria colocar isso aqui. Às vezes eu colocava no final do dia e não estava tão disposto para poder gravar. Às vezes colocava na tarde, mas tinha sempre alguma coisa para poder fazer. Enfim. E aí eu descobri a primícia, eu descobri a primeira coisa do dia. Então, quando a gente acorda, a gente já vem para cá, já vem fazer esse vídeo aí, a cabeça já tá mais... na verdade, a cabeça está completamente limpa. Então, a gente começa a falar, as coisas vão fluindo de forma mais eficaz. Então, é isso. Leia o Provérbios, inicie por esse caminho e aplique isso na sua vida. O mais importante, né? Às vezes a gente quer ler e não pratica. E aí você começa a colocar coisas para dentro e o natural da sua cabeça é tirar isso. Porque é muita informação. Todos os dias vão penetrando muita informação na sua cabeça. E o natural da mente é poder expurgar, eliminar isso. Mas as coisas que você pratica, elas vão ficar. As coisas que praticam vão ficar escritas aí na sua cabeça. E isso é bem interessante. Então leia, pratique. Teve um ano da minha vida que eu li bastante. Só que uma leitura obesa, uma leitura que eu não tinha prática. É muito melhor você ler um livro durante um ano e praticar do que você ler 10 e não fazer nada. Não tem sentido. Se você ler um e praticar, você se coloca na frente. Beleza? Vamos fazer nossa oração. A gente vai precisar de bênçãos esse mês das mães. A gente vai orar por todas as mães. Eu fiz um compromisso aqui. Eu já vou aproveitar esse vídeo que eu estou fazendo e vou fazer esse corte e vou postar lá. Todos os meses, início de mês, eu fiz o compromisso de fazer uma oração. E aqui está a nossa oração do mês de maio, do mês das mães. A gente vai orar por todas as mães, que elas consigam aí exercer o seu papel de edificar a casa, o papel de sabedoria, direcionamento. A mulher, ela tem esse papel de direcionamento, onde Deus possa entrar e penetrar todas as casas, onde as pessoas estão assistindo esse vídeo, e abençoar todas essas mulheres, derramar a tua graça, Pai, sobre todas essas mulheres, sabedoria para poder edificar, construir, para poder levar essa família para frente. Que essa mulher carregue o espírito lá da mulher de Provérbios 31, a gente vai chegar lá, mas
ela carregue o espírito da mulher de Provérbios 31, onde ela consiga administrar tudo aquilo que está sobre a sua competência. Em nome de Jesus, amém. Vamos botar pressão, pessoal. Iniciando a semana, segunda-feira, iniciando o mês. E é isso aí. Nós estamos juntos, vamos botar pressão. Valeu.